Graça e paz, meus queridos irmãos, mais uma sexta-feira chegou, ou como dizem por aí, sextou. Pois é, mas chegou o nosso momento de oração. E tem um texto que o pastor André apontou para eu ler para os irmãos nesse meio-dia, do dia da preparação, e eu vou fazer a leitura agora. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos queridos, o texto, a recomendação de Paulo é à igreja de Filipos. Se nós lêssemos desde o capítulo 1 dessa epístola aos Filipenses, os irmãos veriam que a igreja de Filipos era a alegria e a coroa do ministério de Paulo. Essa igreja, para usar a expressão paulina, nasceu num parto de dor, mas trouxe a ele muitas alegrias. Essa igreja socorreu Paulo em momentos em que ele se encontrava necessitado. Poderíamos dizer que era uma igreja sempre presente e muito solidária. Paulo faz algumas recomendações a essa igreja e poderíamos entender como sendo suas últimas recomendações. Irmãos, aqui nesse verso 6, quando faz o desafio para não andarmos ansiosos, eu queria lhe chamar a atenção. Dizem os estudiosos, especialistas, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é a maior doença do século. De acordo com a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. E sabem de uma coisa? A ansiedade atinge adultos, atinge idosos e atinge crianças também. Atinge pessoas sem escolaridade alguma e atinge doutores muito graduados. Gosto do pastor Warren Wiersbe quando ele diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Muito cá entre nós, irmãos, a ansiedade se manifesta minando, derrubando a nossa confiança em Deus. São tantas causas para a ansiedade, os especialistas arrolam várias delas. Mas o que nos importa nessa oração do meio-dia é que Paulo, o apóstolo, dá a solução. Ele não apenas diagnostica a doença, mas ele dá o remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. William Hendrickson diz que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus. Irmãos queridos, no texto que foi lido, e eu já vou encerrando, há uma determinação: não andeis ansiosos. Uma outra tradução diz: não fiquem preocupados. E no final, verso 7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Certa feita ouvi um sermão de Billy Graham e ele falou assim: a paz que Jesus oferece, a paz que Jesus quer dar, é a paz
que excede todo entendimento. Ele parafraseou Paulo e ele acrescentou: mas é a paz que excede também todos os desentendimentos. Essa é a paz de Jesus. Irmãos queridos, daqui a pouco estaremos recebendo o Santo Sábado do Senhor. Ainda tem toda a tarde pela nossa frente. Lutas virão, certamente. Que o Senhor Deus nos fortaleça em nossa caminhada. Se algum dos meus irmãos, das minhas irmãs, está se sentindo enfraquecido, está se sentindo até mesmo desanimado, desestimulado, diante de tão grandes desafios postos à sua frente, meu pedido ao Senhor Deus neste meio-dia é que Jesus se apresente a ti, meu irmão, a ti, minha irmã, como aquele que pode aliviar os nossos fardos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Pai querido, estamos diante da tua santa presença nesse meio-dia de sexta-feira. Senhor, te agradecemos pela semana que permitiste passássemos até aqui. Pedimos que nos guardes no restante desse dia, Senhor, e nos abençoes ao adentrarmos o teu santo sábado. Livra-nos de todo o mal, mas, ao sobrevir o mal, Senhor, que a nossa confiança em Jesus esteja tão bem alicerçada, que possamos descansar em Ti, Senhor, na certeza de que Tu nos guias, nos conduzes finalmente à vitória. Fica com cada um de nós. São as bênçãos que rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.